esse tema, né, que a gente vai falar hoje é um tema muito importante, porque acho que você acho que a autora brasileira, assim, eu posso falar com certeza, que resolveu, digamos assim, abraçar a causa da visão mais ampla do indivíduo, aceitando primeiro você mesma, né? Aceitando suas próprias sombras e mostrando como essa aceitação faz a gente amadurecer e crescer emocionalmente. Sem parecer um estacionar nas deficiências, que muita gente tem medo, né? Que abraçar, agarrar e afogar junto, não é isso. Não. É acolher e transformar o processo. É Então, um assim, primeiro passo, né, é o Rossandro? primeiro passo, que eu acho que é muito importante isso na vida da gente, a relação que a gente tem com a gente mesmo, que é uma relação difícil, a relação que a gente tem no campo afetivo, né, na vida a dois, que é uma outra gama, as relações no ambiente de trabalho, que quando não são acolhidas, essas diferenças se tornam tóxicas, geram burnout, né, as relações na escola que geram, quando não são acolhidas, que vai gerar todos os transtornos emocionais das crianças e adolescentes nas escolas, né, com bullying e cyberbullying, ou seja, no momento em que a gente não faz esse acolhimento, a gente projeta consciente ou inconscientemente isso, e aí, em vez de a gente se apaziguar, a gente aumenta a temperatura do caos. É isso que a gente percebe muito claramente. Exatamente. Eu sempre vejo aquela frase do Jung que ele fala que a maior contribuição política, social e espiritual que a gente pode fazer é cuidar da gente mesmo, cuidar das nossas próprias sombras, acolhê-las para poder justamente acessar a luz correspondente que ela traz, porque toda sombra, como aquele símbolo do Yin Yang, traz uma luz correspondente. E Uhum, aí, mano, a gente vai nessas voltas, nessas espirais do contato com esses conteúdos, acessando a luz correspondente que traz. Eu uhum. vou, amadureço naquele tema que se apresentou, percebo uma forma nova de lidar com ele. E aí, quando a gente responde uma pergunta, a vida faz novas outras, né? E É, com aí, quanto certeza. mais eu sei, mais eu vejo que nada sei, né? E a gente vai entrando num campo, né, de ampliação e de entendimento muito bonito, muito novo, É. muito rico a cada passo novo que a gente dá em direção a nós mesmos. É engraçado que é para dentro, né? Esse Uhum, mergulho, a gente vai ampliando também a nossa possibilidade de relação com o mundo, com o verdade. outro. Porque quando eu me amo, quando eu me trato com gentileza, eu naturalmente tenho mais gás, tenho mais gasolina. Eu falo que é passar no postinho do alto amor, né? Encher o Abastecer tanque. o tanquinho para poder conseguir continuar um pouquinho do trecho da viagem, né? É, porque senão a nossa criança ferida, ela fala: oxe, por que que eu vou, né, cuidar do outro, amar o outro, ser gentil com o outro, se eu não sou assim comigo? Então, Ó, gente, inconsciente. eu só deixo ela falar esse oxe porque ela morou em Maceió, tá? Essa candanga de É Brasília só meu. pode falar hoje porque ela morou em Maceió, então ela conseguiu, digamos assim, direito de uso capião do hoje. Mas pode prosseguir. Eu fui alfabetizada em Maceió, não sabe? Tá Nunca vendo? perdi, nunca perdi. 2 segundos eu pego. É Mas olha, verdade. aqui em Brasília, Rossandro, Brasília é o seguinte, a gente tem todos os sotaques. É verdade. Aqui eu vou soltar um bar, posso soltar um uai em 2 segundos também, então É, tá tudo certo. tá tudo certo. É o encontro, né? É o encontro. Você sabe que falando, você falando de Brasília aí agora, e eu lembrei, eu tava em São Paulo a semana passada e tava no Hum. Uber, né? Aí o Uber olhou assim, eu acho que tinha uma propaganda de Brasília. Aí ele faz terra de corruptos. Meu amigo, não é não. Primeiro que a gente tem uma visão equivocada. Você já foi lá? Ele disse, não. Então, você só conhece as pessoas que os estados mandam para lá, que são os nossos políticos. Mas as pessoas lá são pessoas super trabalhadoras, conheço muita gente lá, então não fale mais isso. Porque também é como se Brasília, aproveitando o tema da gente, né, Dana, fosse a projeção da sombra coletiva do Brasil, né? É como se a Verdade. gente projetasse toda a sombra dos equívocos do comportamento não ético dos brasileiros, a gente projetasse uma cidade que não é isso. E a gente fica vendo, antes de eu viajar para Brasília, antes de conhecer Brasília, as pessoas que trabalham, que moram, conhecer você, o máximo, os meninos, as pessoas que moram no meu coração hoje em dia, né, como vocês, a gente só vê mesmo o Planalto Central, né? Congresso, para dos ministérios, ali de vez em quando pede o Banco Central, quando estão na taxa Selic, e parece que não existe mais nada ali. Existe uma cidade gigantesca com milhões de habitantes, pessoas muito trabalhadoras e queridas. E isso é um exemplo de como a gente, projetando a sombra, a gente acha que o problema está no lugar e não reconhece no lugar onde ele está, e a gente nunca trabalha isso.
Ou seja, quando eu não Exato. trabalho a minha própria sombra, o projeto, essa coisa que você falou do Jung, eu tive o privilégio de escutar de professor Hermógenes. O professor Hermógenes, ele vinha muito a Campina Grande no nosso encontro para Nova Consciência, que ainda tem até hoje, né? E num desses, eu era o acompanhante dos palestrantes. Aí eu Hum. fui almoçar com ele no Govinda, um restaurante de comida indiana que tem aqui, que tem como se fosse uma universidade indiana. Eles moram lá, como se fosse um condomínio fechado. Aí tem almoço lá. E aí eu era bem adolescente, ele conversando com outra pessoa, aí ele conversando, aí ele falou essa frase do Jung, né? Eu fiquei assim, caramba, a maior caridade é não projetar sombra, né? Que também é ao mesmo tempo uma caridade pessoal de responsabilidade. E não é caridade que o Jung usa, eu acho que é uma É, expressão do tipo, é um trabalho profundo de transformação social, política, espiritual, como a maior contribuição que o ser humano pode fazer. eu vou Sabe, ver mano, agora pra gente. Vai falando, mano. veja aí, essa frase, essa visão que você trouxe aí de Brasília é algo que é muito oportuno, porque quando tem essa projeção da sombra, né, a gente faz isso individualmente, coletivamente também, mas isso afeta o nosso individual. Por quê? Porque quando no individual, né, eu não me reconheço também, por exemplo, como Sim, brasileira. Você já viu, somos todos brasileiros aqui, talvez tenha uma outra pessoa de fora, mas nós brasileiros, muitas vezes, falamos com um deslocamento do nosso centro de poder, a gente desloca numa fala esquizofrênica, dizendo assim: ah, brasileiro não presta, brasileiro é corrupto, brasileiro. Aí eu sou brasileira e estou falando isso com um tremendo nível de deslocamento da minha consciência, sim. como se brasileiro fosse uma entidade terceira, outra desconhecida. E aí o que eu tenho que fazer? Eu sou brasileira e eu chego na hora certa. Eu Uhum. escolho a hora que eu chego. Se eu vou chegar na hora certa, se eu vou chegar um pouco mais tarde. Eu sou brasileira e eu decido como eu vou agir nos meus negócios, né? Então, assim, quando a gente se relocaliza dentro da gente mesmo, que é toda essa proposta desse curso do Abraço à Sombra nas Relações que a gente está lançando essa semana, e você muito, né, gentilmente está me dando espaço para falar disso aqui, que é justamente quando eu não abraço a sombra comigo mesma, eu não consigo olhar para o outro dessa forma, para minha mãe e para o meu pai, na Uhum. vida dois, para o meu marido, para a esposa, para os Uhum. filhos, no trabalho e em sociedade. Coletivamente acontece esse deslocamento, eu não me aproprio do meu lugar, e quando eu não me aproprio do meu lugar, o que eu perco, Sandra? Eu perco protagonismo, eu perco o poder pessoal, né? Que é diferente de importância pessoal. O Andrei Moreira fala muito isso, que uma coisa é importância pessoal, Pessoal. é o ego projetado, Uhum. é eu E outra querer coisa. ter papéis, ter atribuições para poder me sentir, o que é muito natural, porque a nossa Uhum. criança ferida quer se sentir pertencendo, quer se sentir amada, né? A outra coisa é quando eu realmente abro mão do meu poder de ação pessoal, que é o meu poder de ser e estar no mundo e expressar a minha luz, deixar e brilhar a vossa luz, como todos nós, cada um de nós tem. E É. aí, mano, quando eu não deixo brilhar a minha luz, eu também, inconscientemente, eu não dou direito do outro brilhar. E Ah, aí começa, ó, saboto, começa, saboto, se o outro for melhor do que eu saboto, eu calunio, eu crio fake isso. news, eu cancelo. É toda uma forma de evitar que o outro cresça. A gente troca a inspiração de ver a luz do outro e se inspirar nela pela transpiração da inveja, que é um, Inveja. é um movimento infantil contrário, que é justamente quando você, por não admitir, né, por não admitir a sua própria luz e você apenas por sintonia na sua sombra você localiza a sombra do outro. Você vê que quando a Exato. pessoa ela faz um movimento contrário, ela chega a ter aparentemente ser inocente, né? Porque ela não consegue ver a maldade do outro. No primeiro momento ela até é meio vítima. Não, mas fulano não faria isso. E você faria sim, ele faria, né? Ou seja, claro que a gente tem que ter um equilíbrio em que a gente tem esse lado luminoso, mas não se torne inocente de não reconhecer que existe, né? O mal, o perigo, os equívocos. Eu peguei aqui a frase de Jung aqui, mano, né? O melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras nos outros. É interessante porque ele diz assim, é parar porque ele leva em consideração que a gente está fazendo isso. Então, ó, você está fazendo, então para, porque você vai fazendo um trabalho social, político, espiritual, relacional, empático, né? A gente tem todo um potencial a ser desenvolvido
Isso que você falou muito apropriadamente antes. O trabalho de reconhecimento pessoal da própria sombra e acolhimento dela, sem julgamento, sem o moralismo. Não se trata da moral transcendente, perene nas religiões, mas do moralismo que muitas pessoas fizeram dessa moral. E aí a sombra passa a ser acusada, passa a ser o lugar do pecado, da visão do equívoco, da punição e da condenação eterna. Quando você entende a humanidade do aspecto em que você está trabalhando isso, o reconhecimento que o próprio Paulo tinha quando diz assim, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero ainda faço, porque, ou seja, há uma caminhada entre aquele homem que é a conversão dele em Damasco não automaticamente o torna um ser totalmente pleno, ou seja, é um processo, porque você vinha com condicionamentos emocionais de muito tempo, que são Muitas inconscientes. voltas. Casquinha de cebola, né? Eu sempre digo às pessoas, é importante quando você faz o curso, porque você vai ajudar as pessoas no seu curso, um percurso de acolhimento dessa sombra, porque Exato. é muito como casca de cebola. Sempre que eu tenho um desenvolvimento emocional, eu me sinto super livre, super liberto. E, ai, caramba, sensação assim de planificação. E hoje em dia eu curto esse momento, porque eu sei que ele é temporário, porque daqui a pouco surge uma outra etapa mais profunda. Antigamente eu nem curti, o que é que adianta? Daqui a pouco surge tudo bem que surge outro problema para eu enfrentar daqui a pouco, mas que bom que essa etapa eu venci, que essa casquinha de cebola eu venci, vou curtir um pouquinho essa vitória pessoal, porque daqui a pouco, por grau de sofisticação psicológica, natural, eu vou começar, né, a buscar pontos que nem estavam no meu radar, porque isso aqui estava chamando tanto mais atenção que eu nem via isso, né? É, Então, é. quando eu trabalho essa sombra, aí vem essa. Trabalho essa sombra, aí vem a outra. Mas a gente vai ficando mais Isso. capaz no percurso que você constrói no curso. A pessoa vai ficando mais capaz. Ela consegue, quando se equivoca, imediatamente sair da zona de culpa para a responsabilidade da transformação. Que isso dá uma ganhada de tempo, ó. Diga aí, se É. não dá. Esse aí é um dos pilares, com É. certeza. Quando a gente consegue se autorresponsabilizar, você retoma o seu centro de poder e fala, ok, o que é que tem para hoje? Mano, quantas vezes a gente falou essa hashtag um pro outro? O que tem para Hashtag. hoje? Vamos com a Aceita que gente dói mesmo. menos. Vamos É. nós mesmos, né? É. Aham. E assim, uma coisa que eu acho bem importante é a gente perceber com clareza isso que você está trazendo. Ah, eu vou curtir um pouquinho esse percurso, essa casca de cebola que eu já resolvi. Mas assim, quando a gente começa a perceber que é o natural, encontra a naturalidade, a fluidez do processo, que a gente vai, responde uma pergunta, sobe uma oitava, né? Sobe um pouquinho na espiral e vai indo. Até que a gente vai percebendo que esse é o natural da vida, ainda Uhum. bem, porque somente o imperfeito evolui. Se você tá perfeito, pronto, acabado, acabou, morreu, para que que você, né? Tá aqui, pronto. Então, Se assim, você, inclusive, se você acha que está perfeito e acabado, você é o mais transtornado de todos os seres humanos que existe, né? Porque o eu brinco que paradoxo tem o terráqueo e tem o ET. Aí esse é é, o ET. O terráqueo, ele sabe que ele vai ter que ir na sabe. luta. O paradoxo socrático do só sei que nada sei, ele também inclui as emoções. Não é apenas o intelecto, não é apenas a compreensão que o conhecimento dá do quanto a gente não sabe. O conhecimento dá a dimensão de nossa ignorância, não no sentido de estupidez, mas do quanto tem tanto mais para saber. Assim mesmo as emoções, na medida que a gente vai avançando emocionalmente, amadurecendo, a gente tem plena consciência de tantos outros níveis de sofisticação, né, que a gente vai tendo nessa espiral, nessas oitavas acima, que a gente vai fazendo esses upgrade emocional, né? Porque de vez em quando a gente dá um downgradezinho, é normal, que a gente dá umas vidas e vindas, é normal a gente oscilar igual a bolsa de valores. Então, assim, esse movimento, até de aceitação da oscilação, né? Eu até fiz um vídeo, você deve ter visto, mano, da positividade tóxica, né? Das pessoas que querem, assim, vender o peixe de que superaram 3 dias, acabou um casamento, eu tô uau na balada. Que é a não aceitação do acolhimento da nossa fragilidade, de precisar de um tempo para se refazer, e o tempo é de cada um. Não dá para julgar, não dá para impor, não dá para criar regras. Como também esse encontro pessoal com a sombra, é muito de cada um. Exatamente. E assim, eu costumo chamar isso de pensamento mágico. E a gente faz isso, mano, a gente se arroga da nossa verdadeira condição, porque o que é se arrogar? A gente se coloca acima, a gente sai da terra, a gente perde o nosso aterramento, o Uhum, nosso pé no chão, que vem, né, a etimologia da palavra humildade, humus, uhum, terra e io de pés.
Quando eu Uhum. tenho humildade e estou conectada com a minha realidade, exatamente como ela é, eu estou com os pés no chão do que tem para hoje em mim, Uhum. da minha realidade psíquica. E esse é o primeiro passo para poder estar com o pé no chão e caminhar. Porque Sim. enquanto eu estou na minha criança ferida, que tem a autoestima muito baixa, que tem as suas defesas ativadas, ela teve a sua razão para ter se machucado, tanto que se machucou. Não adianta calar a boca dessa criança, né, à força, fingir que ela não está ali, fica quieta, cresce logo, amadurece logo. É esse pensamento mágico de, não, eu já estou evoluída, estou pronta, acabada, né? Não é assim. A gente Uhum. tem um período que a gente precisa entrar em contato com essas zonas de recalque. A gente Uhum. não vai fazer isso de forma louca, indiscriminada, de 0 a 100. Não é assim. A gente Uhum. entra em contato com essas zonas de recalque passo a passo, no momento presente, em estado de presença. Então, hoje eu fui lá fazer o café da manhã e fui fazer uma tapioca, porque aqui o Nordeste é forte, sabe, mano? Eu faço tapioca todo dia. Aí um dia eu fui fazer uma tapioca com todo amor para o meu marido. Vou dar um exemplo aqui, não aconteceu isso, mas digamos que eu tô lá, toda fofa, romântica, e vou fazer uma tapioca para ele. E aí ele chega na cozinha, a primeira coisa que ele fala ali, que cheiro é esse de tapioca, né? Aí, se eu tô com a minha criança ferida sensibilizada, eu já falo, ai, não me reconhece, não vê o que que eu fiz, não tá olhando o que eu tô fazendo. E a gente tem essas zonas de recalque, né? Uhum. Mas aí engole seco e daqui a pouco fica com a cara amarrada. Então, o que que a gente faz quando a gente percebe em estado de presença, no aqui e no agora, que o recalque veio e deu um alô e me mostrou o que tem para hoje. Tô com o pé É. no chão da minha realidade e ao invés de eu tampar o ouvido para minha criança, ficar, né, emburrada com o marido, eu venho, faço um mergulho interior e auxilio com o meu adulto maduro, porque eu não tenho só a minha criança ferida, eu tenho Sim. também o meu consciente, meu inconsciente maduro, que já tem noções importantes, que ele junto, ele vem e faz esse acolhimento interior. Então, esse meu curso, eu faço um treinamento para que a pessoa consiga entender essas duas esferas que vão sempre coexistir entre, né, aqui dentro, entre uma e outra aqui dentro de nós, para que elas possam ter esse diálogo contínuo nessas voltas da espiral. Então, a minha adulta, ao invés de eu querer me consolar com a mamãe, com o papai, ou com o marido, né? Às vezes parentalizando a relação, tratando o marido, exigindo o marido como um pai, Pai. né? Isso acontece muito Demais, e desanda nas muito as constelações relações. familiares. A gente olha para isso. Então, assim, o que que eu percebo? Eu me aproprio e eu me responsabilizo, como adulta que sou, do meu próprio acolhimento. Mas também eu não ignoro a dor da minha criança, que é Uhum. real, que tem fundo, que tem, sabe? Porque a maioria das vezes, mano, a gente quer pensar, eu não quero entrar em contato Ah, com essa criança, eu quero ignorar, ou eu dá não. ibope ou ignora. São dois É, extremos que não são funcionais. não. Então, Sai pra lá, qual que é? moleque, que não funciona, né? Exatamente. E aí o que que acontece? Você vai lá, acalma essa criança e fala: olha, normal, ele sentiu um cheiro, tá tudo bem. Vai lá e fala assim: vem cá pra você ver como essa tapioca meio fedidinha tá uma delícia. Aí já vai, coloca. Aí é uma adulta, uma mulher adulta, que usa até uma proposta dessa para seduzir o marido. Uhum. Entende? Ao invés de ficar com uma criancinha ferida, o papai não me deu o que eu queria, reconhecimento. E Uhum. é natural a criança querer e ansiar por isso. Por isso que eu falo, né, que a gente, quando cuida da própria sombra, vai de menina ferida a mulherão, de menino ferido, né, ao gatão, entendeu? E É, vai e consegue esse, exercer e estar no mundo como um adulto, né? esse processo todo, né, de amadurecimento, desenvolvimento pessoal, que é muito fundamental para que a gente possa ter uma vida muito mais produtiva, no sentido, não no sentido comercial do termo, que hoje a produtividade ganhou uma coisa muito para o trabalho, mas no sentido pleno do ser, ou seja, que tudo que eu faça, faça com energia. E não quer dizer que mesmo depois que estou acolhendo a criança, que eu já entendi essa dinâmica, que desenvolvi esse expertise, que identifico, por exemplo, na cena da tapioca, ou então em alguém no trabalho que não me dá bom dia, ou no templo religioso que eu frequento que não olha para mim, em vez de dizer por que que não olha para mim e tal, e aí minha crença começar a brigar e se sentir menor, e até sair da religião porque o outro não me deu bom dia, né?
isso vai gerando uma liberdade muito grande, porque a gente muitas vezes, quando olha o outro fazendo isso, em vez de ter raiva, pensa, eita, hoje quem está encontrando com a criança é ele, é ela, sei como é, né? Ó, só cara amarrada, não é meu, não é pessoal, não vou tomar para mim. Esse não tomar para mim da sombra do outro, porque eu estou lidando com a minha, que também não é uma deixa para lá e o outro que se vire, obviamente, mas é entender que às vezes eu não posso deixar essas crianças se encontrarem, como aquela imagem que tem bonita, né? Dois adultos Sim. de costas com duas crianças tentando se conectar. E eu queria falar que você falasse um pouquinho, mana, da sua formação, porque assim, você tem uma formação muito intensa nas constelações familiares, inclusive pessoalmente na Alemanha, com Bert Hellinger, Sophie Hellinger. Você representa, né, na área de divulgação todo o projeto aqui. E eu queria que você falasse esse percurso, porque as pessoas podem estar se perguntando: ah, Rossandro, poxa vida, eu quero fazer o curso da Dani. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre ela, sobre o percurso dela, como é que ela chegou a isso, como é que essa formação que ela fez é importante para as pessoas saberem. Fala desse teu percurso, como foi encontrar a constelação, como foi viver lá junto com ele. Assim, eu não tive essa oportunidade de conhecê-lo, né? Acho que realmente é uma dessas pessoas que vale a pena ter conhecido pessoalmente. Sim, nossa, uau. Mas, sobretudo, a princípio, começando do começo, eu sou filha de Elcio Albano, né? Uhum, Meus pais maravilhosos, tenho os meus irmãos, e fui crescendo, me desenvolvendo. Sempre gostei muito de escrever e sempre tive essa alma profundamente filosófica, essa natureza do meu espírito, da minha alma. Eu sempre fui assim, né? uhum. E na infância era muito calada, por incrível que pareça, viu, mano? E era? Não, não, Era, não era, imagino, não. era. Não imagino, não. Mas era. E aí eu escrevia. Eu escrevia muito e organizava os meus pensamentos. Ganhei minha primeira máquina de escrever do meu pai aos 12 anos e já comecei a escrever daí. E sempre tive assim aqueles diários que às vezes as meninas compravam e usavam só as 10 páginas. Eu usava um diário e meio. Era como eu fazia assim comigo essa organização das emoções. E aí, naturalmente, me formei em jornalismo e me tornei aquela escritora que você que, né, tirou do armário, porque eu já tinha 10 anos de escritos de contato interior com a minha sombra em silêncio, eu comigo, até o dia em que eu, né, depois acho que vale muito você contar essa história, porque foi muito engraçado quando eu compartilhei um dos textos com você e aconteceu toda essa abertura aí para o mundo, né? Mas assim, eu me formei em jornalismo e depois, por necessidade, porque eu me casei com o Máximo de 2001 para cá, que a gente está juntos, nessa lida como mulher na relação a dois, né? E com todo o background da família de origem, de tudo que eu vivi, dos conflitos experimentados em família, isso começou a emergir no casamento, né? Uhum, E com os filhos isso ficou ainda mais intenso. E aí eu comecei a buscar com muita profundidade em várias terapias, em muito autoconhecimento, estudos espirituais profundos que a gente, né, se conheceu nesse caminho, inclusive. Então, eu fui estudando sempre os evangelhos, a espiritualidade, o autoconhecimento, muito autoestudo interior, até que culminou na minha chegada nas constelações familiares de 2016 para cá, onde eu fiz uma pós-graduação, agora já tem 5 anos dessa pós-graduação, com Bert e Sophie Hellinger na Hellinger Schule, que é a escola da Hellinger aqui no Brasil. Tive a oportunidade de ir para lá durante 3 anos, porque a gente tinha aula a cada 2 meses em São Paulo, com os docentes vindo da Alemanha para cá, alguns também da América do Sul, aqui do Brasil, né, de outros países. E uma vez por ano a gente passava 10 dias na Alemanha com eles. E a Sophie Hellinger veio muitas vezes aqui também. O uhum, Bert veio outras 2 vezes também em 2016. Então, eu pude viver esse mergulho profundo na necessidade da Daniela aqui como filha, para conseguir me conciliar com minha mãe e meu pai, como irmã, né? Como esposa, como mãe. Então, uhum, sobretudo, eu precisei, por conta do sofrimento familiar, fazer esse mergulho interior. Então, uhum, é um caminho todo muito autoral, é um percurso muito de necessidade de ser humano, né? uhum, Mesmo. E eu acho que é por isso que as pessoas se sensibilizaram tanto com a carta. Eu queria que você contasse essa história, porque eu me surpreendi ali com você ao uhum, entender que não era só eu.
que tinha aquilo. É, Mas que muita verdade. gente tinha, né? Conta aí, É, mano. ela mandou um áudio de WhatsApp para mim. E era ela lendo uma carta para ela, né? E assim, aí ela não falou que não era para encaminhar. E aí, eu já tinha mandado para um monte de gente, ela falou, ó, isso é uma experiência pessoal minha, não manda para ninguém. Aí eu tenho um kkkk. Já era muito tarde, eu tinha mandado para muita gente. Eu tinha Já mandado para mandei para umas 30 já, e pessoas. tinha mandado para pessoas assim, capazes, inteligentes, e assim, não somente o conteúdo da carta, né, que é muito bonito. Aliás, todos os seus textos são muito bonitos, mas a sua fala, a energia da sua fala no áudio, que não foi um áudio planejado, você estava na cozinha, talvez fazendo uma tapioca, pegou o telefone e gravou para mim. E eu lembrei, porque eu já fui na sua cozinha, que tem esse jardim, que tem um São Francisco do lado, que tem esse quintal maravilhoso, enorme, com fogueira atrás. E eu fiquei imaginando você sentada ali num café da manhã, porque foi de manhã que você me mandou gravando. Eu lembro que eu estava no Rio, né? Quando eu recebi esse áudio. Então, assim, e aí você, mas por que você fez isso, tal? E aí eu comecei a dizer, ah, não, vai com essa coisa de pra mim, não, que a humanidade tá com uma dor imensa. Esse texto, eu comecei a te encaminhar alguns prints Retornos. das pessoas, né? Como tinha sido reconfortante, consolador escutar aquilo ali. Você estava na época numa vibe de não, eu não posso colocar meu nome, isso é muito ego, não, porque não sei o quê. Eu digo, isso é falta de responsabilidade, assina esse Ô, negócio. Rossandro, você tá muito... Eu tô botando a sombra Não toda, tem seja minha tão duro sombra. comigo. Eu tava era com medo de botar minha sombra pro mundo. Quem não tem Pois esse medo? Era um medo tem, muito muito. justificado. Não, era justificado, mas acontece que você sabe muito bem que esse movimento impede que a luz venha, né? Porque o texto que tratava a tua sombra resgata a luz. Então, É. assim, a gente pensa que não. Eu vou fazer um retorno. Várias vezes eu ia para Brasília e ficava em hotel. E Dani me pedia várias vezes para visitar, uma vez só ficar na casa dela, com o máximo com os meninos. São três, né? Dois gêmeos e uma gata linda, minha sobrinha do coração. E aí, eu sempre dizia que não, que não, que não, que não. E um dia ela insistiu: por que você não vem? Aí eu disse assim: é porque eu não gosto de incomodar. E ela fez assim: você não está me permitindo o prazer de lhe receber. Entende a dinâmica como é interessante? A forma como eu lia era que para sua casa seria incomodar. E a forma que você lia é que mostrar a tua sombra era se expor, mas na verdade o movimento é outro. Quando a gente entende isso, quando a gente faz essa transformação, a gente começa de fato a desenvolver. Eu não sei o que as pessoas estão perguntando aqui, onde que tem o curso da É, Dani, é não, é o aqui. áudio. O pessoal tá querendo ouvir o áudio Ah, o também, áudio. porque... Você Ô, tem no seu mano, YouTube, não tem, Dani, no canal do tem aqui YouTube? no meu IGTV, gente. O meu é @daniela.migliari, tá? Tem. E vocês entrando, tem lá no meu IGTV e tem no meu YouTube, tá na capa do meu YouTube, Daniela Migliari, escritora. Então, Tem sim. assim, o que acontece, Rossandra? Essa carta era uma carta que eu estava fazendo um processo terapêutico incrível, que eu tinha que escrever cartas para pessoas com quem eu tinha dores e contas abertas, e eu deveria escrever tudo que eu achava de ruim da pessoa Uhum. e depois agradecer pela experiência vivida. Não manda essa carta para a pessoa, lê para mim em voz alta e queimar. Então eu tinha feito isso com 4 pessoas da minha vida. Quando chegou na quinta carta, não tinha nada mais íntimo do que essa carta. E aí eu falei, eu vou escrever uma carta para mim. Aí eu já tinha escrito ela há bastante tempo, né? E aí eu comecei a escrever, e quando eu comecei a botar tudo para fora, eu falei, cara, eu tenho umas mágoas comigo, eu vou escrever essa carta para mim também. E conforme eu fui escrevendo, cada vez que eu entrava com uma chicotada em mim mesma, vinha mas isso, mas isso. Então, quando eu vi que eu li a carta em voz alta, porque eu ia queimar depois, eu senti um alto amor surgindo e brotando por mim mesma. Eu comecei a escrever na carta, sabe como? Querida Daniela. Quem é que Né? começa um DR com querida Daniela? Aí, quando terminou, que eu li a carta, eu falei assim: nem a pau que eu vou queimar essa carta. Essa carta é puro amor por mim mesma. Eu descobri a roda, eu descobri
pólvora, eu descobri o fogo, sabe? Eu me senti assim, nossa, então eu posso me amar, eu posso me tratar com gentileza, eu posso ser caridosa comigo mesma, sem me Uhum. sentir autocondescendente, sem me sentir vaidosa, sem me sentir, sei lá, persistindo no erro. Eu descobri ali que eu falei, não, o melhor jeito de eu olhar para dentro é de forma leve, é de forma doce, é com alto amor. Porque se eu for com chicote, não tá dando certo. Eu vou me Uhum. destruir. Eu vou me Uhum. destruir, entendeu? E Uhum. aí, mano, foi por isso que foi um dia que você tava meio para baixo. Aí eu falei assim, mano, deixa eu te mostrar uma Escuta. carta. Aí você falou assim, mas grave áudio que eu prefiro ouvir do que ler. Lembra? Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei a carta, fui rapidinho no escritório, gravei e mandei aquele. E eu postei com o áudio original, viu? Tá com o áudio original. Ai, que bom, gente. E Vocês têm que aí escutar, tem que foi escutar. por isso que eu fiquei apavorada, porque não tinha nada mais íntimo do que uma carta minha comigo mesmo e que você mandou para 30 pessoas. Mas foi isso que meses depois oportunizou que eu abrisse as redes sociais e aconteceu o que aconteceu. Veio o livro em 2018, O Abraço à Sombra. Depois veio o livro, né, do Uhum. filme do Divaldo Franco, do Mensageiro da Paz. E agora o livro com o Sami. E agora esse curso, O Abraço à Uhum. Sombra nas Relações, que eu quero também, mano, depois oportunamente te apresentar como que eu estruturei os módulos do Sim, curso. vamos fazer isso. Você justamente, esse percurso vocês estão vendo, né? A carta tá no IGTV, gente, tá também no YouTube dela. Nós somos irmãos espirituais, por isso que a gente se chama de mano e mana, gente. Estão perguntando aqui se a gente é irmão. Aqueles encontros de alma, assim, tem que ser irmão, né? Amizade, ó. Muito tempo. E aí, você teve todo esse percurso, 5 anos de curso na escola Hellig, seu próprio processo, foi construindo, fez o livro, construiu esse percurso bem autoral, e aí percebeu o seguinte, por que não, que é mais ou menos o que eu fiz com o curso Aprenda a Se Amar e o Aprenda a Perdoar e a Perdoar-se, né? Que são os dois cursos que eu tenho. Você pensou a mesma coisa, né? Por que não tornar isso, colocar isso num formato para que as pessoas, seguindo esse percurso, mas do jeito delas e no tempo delas, também consigam alcançar esse processo? Então, fala para a gente mais ou menos como é que você pensou, né? Esse curso, como é que ele se estrutura, para as pessoas entenderem como é que esse percurso se dá. Tá bom, mano. É o seguinte, quando em 2015 eu abri a página no Facebook, Daniela Migliari, escritora, eu comecei a trazer aqueles vídeos, porque depois desse episódio que você me trouxe o retorno das pessoas, você falou: ah, tem mais texto? Eu falei: eu tenho dezenas. E você começou a fazer aquele trabalho, abre a página, abre a página. E aí, o que me aconteceu foi o seguinte: eu comecei a ter retornos das pessoas, os mesmos que você recebeu. Nossa, que alívio ler isso, que alívio poder ser quem eu sou, que alívio poder me amar. E aí eu fui colocando, né? Então, em um mês, tinham 3.000 pessoas na comunidade, foi rapidamente para 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, e muita gente sempre me trazendo essas duas palavras, Rossandro: alívio, leveza. Uhum, Alívio, leveza. Eu posso, então, me sentir bem sobre quem eu sou, sabendo que eu tenho os meus aindas, os meus uhum, processos. Eu já tenho também as minhas aquisições, aquilo que já é em mim, e eu uhum, brinco que eu já tenho os meus já és também, uhum, mas que eu tô na caminhada, subindo nessas oitavas. E como muitas pessoas foram começando a me pedir constelação familiar, atendimento dentro do Abraço à Sombra, e com essa pandemia, porque eu estava terminando a minha formação, e como eu virei uma colaboradora da Hellinger, hoje em dia eu sou relações públicas deles aqui, eu faço as revisões dos livros da Hellinger para o Brasil. Quando tem a tradução, eu faço a revisão da versão brasileira. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande de esperar eu ganhar o meu canudo, né? O meu. Porque ia ser em abril do ano passado e coronavírus não possibilitou a nossa festa de formatura. A Sophie Hellinger vinha, o Bert fez a passagem, ele morreu recentemente, mas ela vinha para nossa formatura e isso ficou em suspenso, mano. E o que que acontece? A vida oportunizou o quê? Eu falei, eu vou então colocar esses princípios das constelações familiares no acolhimento desses excluídos da alma, dos excluídos aqui dentro da gente,
e mostrando como o contato com essas zonas de recalque, como o contato com a nossa sombra nos auxilia nesses movimentos da alma que a constelação familiar, né, propicia. Então eu Uhum. fiz um mix desse encontro, desse cuidado interior na minha esfera interna com as relações. Por isso que virou o Abraço à Sombra nas Relações, que tem o mesmo nome do livro, né? Aqui, Abraço à Sombra. Olha que coisa linda, gente. A luz e a sombra se abraçando, se amando, né? E qual Tem foi para a comprar, viu, construção? gente? Entra na Amazon para comprar o livro. Tem na Amazon e tem no meu site também, danielamigliari.com. Então, assim, Rossandro, eu montei da seguinte forma. O primeiro módulo, ele é o abraço à sombra na relação eu comigo mesma, porque ele é o Uhum. sedimento. Uhum. A mesma forma com que eu me tratar, seja com amor ou com rudeza, vai ser a forma como eu vou tratar o outro. Se eu Uhum. sou muito rude, muito exigente comigo, eu vou aplicar essa mesma régua ao outro, né? Uhum. Então, eu primeiro começo na relação comigo mesma, que é o primeiro módulo. O segundo módulo é na relação com o outro, qualquer outro, Uhum. que é uma coisa um pouco anterior ao espírito a espírito, entendeu? Uhum. E aí, o terceiro vem o abraço à sombra da relação com os pais, porque a gente tem uma relação muito especial com os pais e que Uhum. segue determinadas regras dentro das Uhum. constelações. Depois, na relação da vida de casal, da vida Uhum. 2, e depois na relação com os filhos. Mas não são só os filhos da carne, são também os nossos frutos, os nossos projetos de vida para aquelas pessoas que não têm filhos, que podem olhar para esse módulo também. Ah, Daniela, não tenho filho, eu não sou casada. Mas eu falo que esses dois módulos são importantes porque, inclusive, na ausência de um companheiro ou na necessidade de eu me isolar e não ter relação, eu tenho algo a olhar aqui também, né? Uhum. E com os filhos igualmente, a gente também tem os nossos projetos de vida, né? E o Uhum. sexto e último módulo é na relação em sociedade, na Uhum. relação com os outros. Porque eu pertenço, mano, ao psiquismo também do que é ser brasileira, do que é Uhum. ser uma mulher, do que é Uhum. ser nascida nesse tempo, né? Do Uhum. que é, enfim, ser a religião que a gente professa, Uhum. enfim. Aí todos nós temos grupos, né, de Sim. consciências de grupo que a gente pertence e como que eu lido com isso, sempre tendo como referencial a conexão com esse meu lado, que eu chamo de esse espaço de fragilidade, de vulnerabilidade, que é onde reside a grande Uhum. força. Então são 6 módulos lindos, cada um deles vai ser liberado a cada 15 dias e na semana entre um e outro vem as aulas bônus com os meus amigos do coração. A Rosana de Rosa na primeira, você na segunda aula bônus, que tem uma aula maravilhosa contigo. Com os pais, a gente colocou o Andrei Moreira. Uhum. Na vida 2 a gente fez um estudo muito profundo, muito interessante, que é o abraço à sombra na relação com o princípio feminino, que Uhum. habita mulheres e homens. O abraço à sombra na relação com o princípio masculino, que também está presente em mulheres e homens. Uhum. Aí tem também a Ellen Vieira, numa aula incrível na relação com as crianças, porque ela é Uhum. especialista em pedagogia sistêmica. Uhum. Então ela lida com a relação com a birra, com o filho, na vida escolar, ó, Uhum. com chuchu. E eu encerro com a aula bônus com Sam Stort, que é o juiz que levou as constelações familiares para a área do direito, né, para os tribunais, que é a Uhum. relação dessa justiça, né, com o todo, os conflitos em sociedade, como que se expressa em grupos, né? Então, o curso está muito lindo. A gente vai encerrar amanhã, as inscrições amanhã é o último dia. E eu estou super orgulhosa porque preciso te agradecer, Rossandro. Você Uhum. lá atrás, ao enviar esse áudio para todo mundo, eu falo, né? Você fez alguma coisa na sombra sem saber. Para mim, na hora, pareceu terror e pânico, mas abriu caminho para que essa luz pudesse brilhar também. É, e que chegue às outras pessoas, né? Aqui, ó. Eu tô vendo o que o pessoal tá perguntando. Essa live vai ficar salva sim no Instagram da Dani. Isso é sim é um curso. Esse curso vocês podem acessar na bio do Instagram dela. A bio, gente, é aquela coisa que fica debaixo da foto. Porque eu também demorei a saber o que era bios, viu? Na bio, link na bio. O que danado é bios? É aquela Quem biografiazinha que é fica essa? debaixo da foto. A link na bio é isso, né?
É. Obrigado por nos apresentar, Dani. Tá vendo aí, ó, Dani? Continua, ó. Então, Depois, tá vendo aí? Muito bem. Então a gente tem que fazer isso. Onde as as inscrições? inscrições, Hum, elas estão no meu perfil, tá? Ao entrar aí no arroba daniela.migliari, tá? Será que eu coloco meu perfil aqui um pouquinho, coloca, mano? Vou coloca, botar. pode colocar, ó, e Pronto, fixa o perfil. Para as pronto, pessoas vou chegarem lá fazer no isso. curso. Porque tá. Ó, esse pronto é seu. Eu peguei. Pronto. É seu e da Ariane. Eu tô vendo aqui uma pessoa falando, a Ivanara, ela tem ela tem uma resistência à constelação porque conhece uma pessoa que fala muito, mas não aplica nada. Ivanara, isso tem a ver muito com a constelação, nem com a psicologia, nem com a religião, né? Tem a ver com as pessoas. Então, assim, quando você pensa nisso, eu não posso desacreditar aquela ciência, aquela ideia religiosa, aquele princípio filosófico, porque alguém apenas fala, mas não cumpre. Isso é a incongruência psicológica, e nesse caso é o típico caso de não abraço da sombra, porque a pessoa vive o que a gente chama de unilateralidade do ego. Ela só vende o peixe do que é positivo. É aquilo que a gente coloca na rede social quando a pessoa só coloca o lado positivo e não mostra que o ser humano é complexo, que tem suas sombras. Então, aproveita para você conhecer e desfazer essa ideia, fazer o curso e perceber como a gente pode se desenvolver, como a gente pode ir abraçando esses nossos aspectos emocionais que a gente nega ou então a gente exacerba, como a gente sim pode se equilibrar, né? Ó, Eu, 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 a Sluk já leu a carta, ó, linda carta. Ô, mano, eu tenho uma coisa a falar sobre esse comentário que ela disse aí. É bem importante o que ela está Sim, falando, porque fala. a gente sabe que não tem a ver com a constelação familiar específica ou com uma Uhum, religião específica. Tem a ver com o quê, Rossandro? Com a a sombra, sombra, com a exato. criança ferida. E o que acontece? Por isso que é tão importante a gente olhar para isso. Vou recorrer de novo a Jung, vou recorrer de novo a Bert Hellinger. Embora eu quero dizer aqui, deixar bem claro que a minha formação não é psicologia, não é psicanálise. Eu falo que eu fui muito mais paciente, né? E cliente do que foi um mergulho interior e uma escrita muito artística, muito autoral, que era esse caminho do Jung, de entrar em contato com os nossos conteúdos pela arte, pelo desenho, pela poesia. Foi esse meu caminho mesmo muito humano, né? Uhum. Depois, sim, aí eu me especializei como terapeuta em constelações familiares, porque eu queria aplicar esse mergulho na sombra para que pudesse se expressar Estão nas minhas perguntando se relações. você é parente da Glória Pires. Eu já pensei isso também. Eu sou a Glória Xícara. A Glória E agora que Xícara. eu assumi os brancos, tá todo mundo perguntando. Que ela assumiu os brancos também, né? É. Mas então, Rossana, o que eu queria dizer? Que essas resistências, seja constelador, não consegue ter a tal da coerência com o que fala. O que Uhum, for é o recalque, é a criança ferida que a gente precisa ir com ela. com Porque certeza. enquanto ela não se sentir vista, acolhida, amada, esclarecida a respeito de limites, de ordens, com amor. Só que antes de você disciplinar, você precisa acolher. Só depois ela volta a respirar junto, sabe assim? Você acalma aquela criança, você fala, calma, né? Uhum, Aí você começa a olhar, olha, aquela criança ali quer também um brinquedo. Vamos dar 5 minutos para um, 5 minutos para outro. A gente entra na empatia. Aí depois da empatia, a gente começa a mostrar, olha, tem esse limite, olha, tem essa ordem, olha que importante olhar para o outro também. Você tem a sua dor, a gente não vai ignorar, mas tem esse também que com cada dor, com cada sofrimento vem uma grande força, um talento, uma experiência, né? uhum. Aí essa criança, porque foi acolhida e amada, ela está muito mais receptiva a brincar de novidades. E por fim, o último passo terapêutico é agradecer esse encontro com a sombra, ao invés de eu ter medo, ao invés de eu correr. E aí vem Jung e Bert Hellinger dizendo assim: tudo que eu nego, tudo que eu julgo, tudo que eu excluo se avoluma, se Uhum. agiganta e toma conta de mim. Então eu estou bem achando, não vou olhar para minha sombra não. Não se preocupe, ela olha para você. Quando você vê, ela está explodindo. Ela está aqui, aí você está fazendo o quê? Ou você está se auto-sabotando, ou você está tendo uma explosão de raiva, ou você está se escondendo, né? Ou você está Uhum. precisando.
ou você está criando sintomas físicos, mentais, emocionais. Então, assim, gente, é melhor ver com uma guiança interna, você sendo mestre de si mesmo, caminhando, porque isso também é importante, sabe, Rossandra? Esse caminho de cada um protagonizar o seu próprio mergulho interior. Sim, Então, quando sim. eu compartilho, é para que a pessoa faça isso com ela mesma, entendeu? E ela se apropria do seu processo de individuação. Então, eu falo que eu fui e sou ainda a primeira aluna, cliente desse método, que Uhum, acabou se formando um caminho, não só o livro Abraço à Sombra, mas um caminho terapêutico, do uhum, qual eu vou ser sempre a primeira aluna, uhum. né? E aí que eu possa compartilhar isso para que as pessoas também possam viver essa Sim. experiência. É muito maravilhoso, mano. Eu só me É. sinto assim, feliz demais. Que coisa boa. Gente, só para vocês saberem, né, que a gente tá falando sobre o abraço à sombra das relações. Eu estou dando uma de jornalista. Eu estou aqui a jornalista, mas eu estou fazendo essa coisa do resumo, essa coisa toda. A Dani está lançando esse curso, né, que ela desenvolveu esse método. Aula lá, tem uma aula lá com o Andrei, com outras pessoas, com a Rosana de Rosa. Vocês podem se inscrever. Acessa aqui, ó, o Instagram dela para se inscrever, para conhecer o trabalho, muito bonito. Essa carta de que a gente falou tanto aqui tá no YouTube dela, no original lá, o áudio original que ela mandou para mim. Mostrei até a Fátima Bernardes, lembra? É assim, é Foi. muito bonito, então é um trabalho muito lindo que vocês precisam conhecer. E essa sombra que ela se refere são as muitas sombras que a gente guarda por causa dos traumas, dos medos, das acusações, de todas as formas que a sociedade ou que a gente compra de uma forma de perfeição que não existe em todos nós, a gente nega. Sabe a sombra? A sombra é aquela que todas as pessoas estavam com uma pedra para jogar na mulher adúltera e Jesus perguntou quem nunca tiver pecado quer ter a primeira pedra e todo mundo recolheu porque percebeu que tinha sua própria sombra. E ele não fez isso para acusar ninguém, mas para convidar para uma transformação. É parar de acusar o outro para olhar para si sem se acusar, mas para se transformar, para acolher essa criança, para crescer com ela. Esse é o objetivo do curso que a Dani está lançando, né, Dani? Fala mais um pouquinho aí Exatamente. para as pessoas, para a gente encerrar e deixar as pessoas aí, elas já estão doidas para entrar lá, para você começar e para você Tá. começar a responder a galera. E assim, mano, uma coisa que a gente pode fazer, eu vou colocar essa carta no meu Stories, Uhum. e aí eu te marco para você compartilhar a carta no seu Stories Sim. também, Pronto, tá? o link E dela. dela e do curso. Aí eu marco você para o pessoal encontrar, porque Pronto. amanhã a gente está encerrando, né? Porque a Uhum. gente já liberou no domingo passado esse primeiro módulo, né? Então, assim, Uhum. a gente vai encerrar mesmo amanhã. E tem uma pessoa perguntando aí sobre o René Schubert. O René Schubert, é a Aline, né, que escreveu aí acima, perguntando qual seria a contribuição dele. A contribuição dele vai ser o abraço à sombra na relação com o princípio masculino, né? Porque assim, Rossandra, a gente também tem que entender que esse fla-flu, né, Uhum. entre o feminino e o masculino, essa briga, a gente precisa, né, conseguir fazer esse casamento alquímico dentro da gente, que Uhum. começa com a integração da nossa relação entre mãe e pai. Esses Uhum. dias eu fiz uma live, mano, maravilhosa com uma amiga minha, a Larissa Pedrosa, chamada Saindo da Cama dos Pais. Você Uhum. lembra daquela cena que tem no filme do Woody Allen, que tá o casal na cama, aí tem os pais de um do lado, os pais de outro do outro, né? Lembro, Então, lembro. assim, todos esses conteúdos, eles estão com a gente, né? Então a gente precisa entender que ao iniciar essa conciliação entre esses dois princípios dentro de nós, porque não tem nenhum ser humano aqui que não seja fruto de uma mulher e de um homem, Uhum. né? Então nós somos frutos desse elemento também. Mas para além da mulher e do homem, tem os princípios feminino e masculino, né? Então, quando a gente conseguir integrar essas duas forças dentro da gente, que é diferente do que ser mulher e homem, né? Todo e qualquer ser humano tem isso. Essa paz, ela vai sendo retomada aqui dentro, porque muitos desses conflitos que estão na sombra vêm das experiências que a gente, como criança, interpretou da relação da mamãe com o papai, né? Uhum. Ah, se eles estavam brigando, a forma como eles se relacionaram é a forma como eu vou tentar reproduzir isso na minha vida dois. É a forma também como eu tento compensar
a minha criança ferida nos meus filhos, que é o seu tema prioritário. Você fala muito disso, né, Rossandro? Uhum. Às vezes, se eu sentir que a minha criança foi muito ferida, eu fico tentando compensar na criação da minha filha, para ela não sofrer como eu percebi que sofri, e acabo criando uma série de compensações que tem uns desequilíbrios, que a gente Uhum. precisa ajustar o volume um pouquinho, né? É. Então, assim, a sombra, ela permeia, Rossandro, todas essas projeções no casal, nos filhos. Se eu não estou conciliada com a minha família de origem, isso vai se reproduzindo, né? E trazer essa percepção muito nítida, eu senti que enriqueceu as constelações. É como se as constelações tivessem se somado a esse trabalho com o profundo inconsciente que eu sempre pesquisei dentro de mim e Uhum. faz um match bem, Bem legal. bem legal. Sandra, obrigada pelo Que nada, espaço. mana, que é Viu? isso. Uma alegria, gente. Olha, vocês não deixem de conhecer, não deixem de ir lá ver a carta. Eu vou compartilhar, ela vai mandar no stories dela, eu vou compartilhar no meu. Acessem o curso, vejam na plataforma, sigam. Tem muito mais coisa, gente. É muito mais coisa do que essa nossa conversa aqui. Isso é só a pontinha do iceberg. A live vai ficar salva assim no Instagram da Dani para vocês verem, reverem e compartilharem com outras pessoas que possam escutar isso e que também possam sentir esse acolhimento, esse carinho, essa sensação que Dani falou muito que as pessoas sentem, né? Acolhimento e alívio, né? Acolhimento e alívio que os textos, a carta e o curso dela e o livro também proporcionam. Tu sabe, né? Mora no meu coração, mora no meu coração. Mano, deixa eu te falar só uma coisa. Tem Hum, também uma experiência que antes do curso eu fiz, que é dos 15 dias, tá? sim. Também tá nos meus destaques. Se Uhum, alguém quiser experimentar e conhecer também, para aqueles que não puderem fazer o curso agora, mas o curso ainda está aberto até amanhã. Tem essa experiência dos 15 dias que o pessoal aí perguntou e pediu para sim, lembrar, que esse sim. sim é aberto e gratuito a todas, né? Todas as Uhum. pessoas para Tá no poder já YouTube, né? começar a entrar em contato com isso. Está aqui Sim. no Instagram, ele foi Hum, todo documentado no Instagram e está nos meus destaques dos stories. Tem sim. lá um destaque chamado 15 dias, que tem essa Pronto. proposta aberta e gratuita, que era Uhum. uma sensibilização e uma preparação para a abertura do curso que a gente está fazendo essa semana, né? Coisa boa. Começando a venda essa semana. Muito grata por tudo, pelo espaço. Um bom dia, gente. Gratidão a todos que estiveram presentes. Eu estou aqui à disposição. Venham para o meu Instagram que a gente troca mais ideia, tá bom? Beijo, mana. Tchau, galera. Bom sábado para Beijo. vocês.